Estamos chegando com informações atualizadas para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC e do Bolsa Família. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Gente, dá uma conferidinha para ver se você ainda está inscrito aqui no canal Rumo ao Nada, né? Se porventura você chegou pela primeira vez, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, também aproveite, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu hypar, né? E comente aqui embaixo de que lugar você está me ouvindo nessa manhã de quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Olha, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga hoje o Bolsa Família para os beneficiários com NIS terminado em 2. Ou seja, você é beneficiário do Bolsa Família, seu NIS é terminado em 2, a grana finalmente está disponível para saque no dia de hoje, juntamente com os adicionais, né? Nós temos o adicional de R$ 150 para crianças com idade de 0 a 7 anos, também tem o adicional de R$ 50 para crianças com idade de 7 a 18 anos incompleta, ou seja, até os 17, quando estiver próximo a completar, ou depois que completa os 18 anos, né? Aí esse adolescente acaba perdendo, digamos assim, esse valor de R$ 50, e também tem 6 parcelas de R$ 50, né, que é para os recém-nascidos, ou seja, para as mães, né, das crianças recém-nascidas. Onde receber o Bolsa Família? Você pode fazer o saque do Bolsa Família tanto nas lotéricas, né, de todo o Brasil. Você pode ir na lotérica mais próxima aí da sua residência, ou então, se você preferir, pode ir até a Caixa Econômica Federal, e para evitar o corte do benefício, mantenha sempre os seus dados atualizados, né? E para você que, digamos assim, está passando por um aperto, né? Está desempregado, está sem renda e não sabe como pedir, como solicitar o Bolsa Família, é simples, é fácil. Basta você se direcionar até o CRAS aí da sua cidade. É importante salientar que a renda familiar per capita não pode ultrapassar a R$ 218. Agora, se você é aposentado, se você é pensionista, está ansioso pelo pagamento, pois é, meus amigos, a grana vai entrar na conta na próxima quarta-feira, né? Não, na próxima segunda, terça, próxima terça-feira, ou seja, terça-feira da semana que vem, dia 25. Então, meus amigos, fique atento, né? Obviamente que na próxima terça-feira, quem é que vai receber? Aqueles que têm o NIS terminado em 1, que geralmente sempre começa, né, com quem ganha um salário mínimo. Por exemplo, na terça-feira recebe quem tem o NIS terminado em 1, né? Na quarta-feira recebe quem tem o NIS terminado em 2, na quinta-feira quem tem o NIS terminado em 3, na sexta-feira quem tem o NIS terminado em 4, assim sucessivamente. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui do canal Rumo ao Nada, presta atenção nessa informação. Servidores do INSS relataram ao painel, ou seja, da Folha de São Paulo, que foram alvos de hackeamento, ou seja, terem sido alvos de hackeamento após uma invasão ao sistema do órgão no último mês. Veja só, gente, olha o perigo dessa questão, né, de invasão de sistema, né, de hackeamento, né? Os relatos de ao menos 6 servidores são de que o ataque ocorreu no último dia 29 de julho, quando o invasor conseguiu entrar no sistema de suporte técnico do INSS. Ele teria se passado por funcionário da área técnica para configurar e corrigir problemas nos computadores dos servidores, ou seja, de maneira presencial, na maior cara dura, né? Ele entrou no sistema, apesar de que o INSS nega o relato e diz que não identificou invasões ao sistema, né? Um dos servidores afetados de São Paulo disse em mensagem enviada, né, para a Folha de São Paulo, que o hacker teria usado sua matrícula para alterar 700 benefícios do INSS. O fraudador teria feito reativação, alteração de titular e mudanças de dados cadastrais, como troca de banco, onde é feito o pagamento. Gente, olha o perigo, olha a cara de pau, olha a malandragem. O cara se passou como técnico, né? Ou seja, vamos dar lá
assistência às máquinas, né, aos computadores do INSS, que possivelmente deviam estar com problema, né? E aí aproveitou desses conhecimentos e acabou, digamos assim, mexendo, né, alterando 700 benefícios. 3 servidores que foram ouvidos também pela coluna afirma que o invasor demonstrou conhecimento técnico sobre as atividades diárias do órgão e por isso não suspeitaram do ataque, né? Eles só perceberam que foram vítimas de fraude após serem alertados de que suas matrículas estavam sendo usadas para reativar benefício, ou seja, com essa matrícula, né, que cada servidor tem para entrar no sistema, era bem possível que esse meliante também estava entrando de outro computador de maneira remota, né? Gente, hoje, né, tá voltando a ter golpe presencial. Veja, se até os próprios trabalhadores do INSS, funcionários do INSS, acaba caindo em situações como essa, em golpes como esse, o que a gente vai esperar, né, de pessoas simples, de pessoas humildes que a todos os dias também, né, caem em golpes relacionados ao INSS. Olha, meus amigos, pessoas com câncer, diabetes mellitus, né, que é a diabetes tipo 1, né, que não é, essa pessoa já nasce, né, com esse tipo de diabetes, né, deficiência ou transtorno do espectro autista, TEA, poderão deixar de pagar a própria contribuição ao INSS sem perder tempo de contribuição, carência ou impacto no cálculo do benefício. Mas importante, por enquanto não está valendo, né? Que tem um projeto no Congresso Nacional 5.106 de 2026 apresentado na Câmara dos Deputados no último dia 18, que propõe essa modificação. Vamos imaginar que você tem 5, 10 anos de contribuição e tem esse tipo de doença, você vai deixar de pagar, de contribuir para o INSS e mesmo assim será segurado, digamos assim. O projeto é de autoria do deputado Eduardo da Fonte e Lula da Fonte do PP do Pernambuco, né? Prevê alíquota zero para esses segurados e também para mãe ou pai ou responsável por pessoa com deficiência ou TEA, né? A proposta está no início de tramitação e ainda não produz nenhum efeito prático até que seja aprovada pelo Congresso Nacional, né? Esse PL 5.106 propõe o seguinte: o texto cria uma alíquota zero para a contribuição previdenciária devido pelo próprio segurado, né? Assim, que se enquadrar nas situações previstas, não recolheria sua cota ao INSS desde que comprove a condição por um laudo de serviço médico oficial ou documentação médica idônea emitida por profissional habilitado. Na prática, se esse projeto, o 5.106, virar lei, vai ser o seguinte: vamos imaginar que você tem aí 8 anos de contribuição, né? Você tem uma deficiência definitiva, você tem TEA, né? Você tem outros problemas de saúde, o médico comprovar que você tem realmente essa deficiência, você deixa de pagar o INSS e vai continuar e vai ter direito a receber a sua aposentadoria lá na frente. Isso vale tanto para o pai quanto para a mãe da criança com deficiência. Agora, gente, o projeto me parece ser meritoso, né? Entre as doenças, né, tem o câncer ou neoplasia maligna, diabetes tipo 1, deficiência, transtorno do espectro autista, mãe, pai ou responsável por pessoa com deficiência ou TEA. Segundo a proposta, o direito começaria na competência em que o diagnóstico fosse comprovado, né? O benefício não dependeria da existência de sintoma recidiva da doença ou tratamento em andamento. Agora, né, eu particularmente vejo esse projeto de lei, se você parar para pensar, não, é um projeto de lei bom, né? Mas só que vejamos o seguinte, gente, hoje, né, o INSS já está, como que podemos dizer, né? Uns falam que é deficitário, ou seja, está faltando grana já para pagar o INSS. Já se fala, inclusive, de novas reformas da Previdência para endurecer as regras. E aí, meus amigos, vamos imaginar que essa lei passe no Congresso Nacional, quantas pessoas que poderiam ter direito a um benefício previdenciário, né, deixando de contribuir, né? Eu não sei, eu particularmente acho o projeto de lei interessante, mas
né, devido, digamos assim, à falta de dinheiro que a Previdência Social tem enfrentado nos últimos tempos, né, que todos os dias falam que a Previdência vai quebrar, talvez, né, esse projeto desestimularia ainda mais a contribuição, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece, se você é favorável, se você não é favorável. Só que é importante salientar, gente, o projeto de lei deixa claro, são pessoas que já estejam contribuindo, né? Eu aqui no canal sempre defendi, né, por exemplo, pessoas com deficiência, né, contribuir para a Previdência Social, né, todo mundo contribui, por quê? Todo mundo que contribui faz com que entre dinheiro no INSS e que precise fazer bem menos reforma da Previdência. Mas eu vou acompanhar de perto, né, esse projeto de lei que visa acabar com a contribuição, né, para essas doenças a qual eu mencionei, como câncer, diabetes, deficiência definitiva, transtorno espectro autista, e isso também valeria para o pai ou mãe responsável, né, por essas pessoas, digamos assim. Olha, meus amigos, muitas pessoas têm dúvida, né, entre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por deficiência. Todo mundo pensa que é a mesma coisa, só que não é, né? Especialistas alertam para a importância de distinguir corretamente as modalidades de aposentadoria antes de dar entrada no INSS para evitar indeferimentos administrativos. Por exemplo, incapacidade permanente, ou seja, antiga aposentadoria por invalidez, exigida, né, por segurados que perderam de forma total e definitiva a capacidade de exercer qualquer atividade profissional comprovada por perícia médica, né? Já a aposentadoria por deficiência é diferente, né? É destinada a trabalhadores que possuem impedimento de longo prazo, físico-mentais ou sensoriais, mas que seguem inseridos no mercado de trabalho. O processo exige uma avaliação biopsicossocial integrada. Ou seja, vejam só, gente, né? A aposentadoria por invalidez, tem pessoa que confunde, né? A aposentadoria por invalidez é quando a pessoa está no auxílio-doença, o médico perito percebe, né, que a pessoa já não tem mais possibilidade de continuar trabalhando, e aí, né? Ou seja, é uma pessoa que está totalmente incapacitada para o trabalho. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência são pessoas que estão no mercado de trabalho, trabalhando, né? Já como pessoa com deficiência, ou seja, está lá na carteira de trabalho, né, o seu registro, né, como pessoa com deficiência. Obviamente que o que acontece? Quando ela for pedir a sua aposentadoria, existe ainda por tempo de contribuição, né, e também tem por idade, né? Homem com deficiência, né, se aposenta com 60 anos e mulheres com deficiência com 55 anos. Isso aí, aposentadoria por idade, digamos assim. E daí por tempo de contribuição, né? Aí depende do grau da deficiência, né? Quanto maior o grau, exige-se, digamos assim, menos tempo de contribuição. Ou seja, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria da pessoa com deficiência são duas coisas totalmente distintas. É a mesma situação, né? Que muitas pessoas acabam confundindo a aposentadoria com invalidez com o VPC-Loas, né? E são dois benefícios totalmente diferentes. Olha, meus amigos, a Lei 15.428 de 2026 permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e dá autorização para conduzir ciclomotor para motoristas sem registro de infrações de trânsitos com pontuação, né, nos 12 meses anteriores pedido. É preciso estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores. O que isso quer dizer, gente? Os bons motoristas, né, que não tiveram multa, que não perderam ponto na carteira, né, não se envolveram em acidente, o que pode acontecer? Ele pode fazer a sua renovação de maneira automática. No entanto, meus amigos, ainda existe, né, a possibilidade de fazer exames médicos obrigatórios, né? O motorista ainda terá de passar por avaliação de aptidão física e mental. Também poderá ser exigida a avaliação psicológica. Isso é bom, né? Isso aqui, gente, valoriza o bom motorista, né? Aquele que não infringiu regras de trânsito, né? Poder renovar a sua carteira de maneira automática. Mas, como eu mencionei, né? A questão do exame médico ainda segue sendo obrigatória.
Olha, meus amigos, se o seu atestado médico é de até 90 dias, você não precisa mais enfrentar fila, né, para pedir o seu auxílio-doença, né? Com a análise documental do sistema TestMed, você envia documentos direto pelo aplicativo do INSS de forma 100% digital, né? Assim, a avaliação é feita com base nos documentos do seu médico, evitando o desgastes da ida até uma agência do INSS. O que o atestado precisa ter para ser aprovado, né? Tem que ficar atento quanto a isso, né, gente? Se você resolver fazer o seu pedido do auxílio-doença por conta própria, né? O nome completo e o CPF do paciente, data da emissão recente, diagnóstico ou CID. Gente, o CID tem que estar, não tem como, né? Todo que é processo de laudo e atestado tem que ter o CID da doença, né? Prazo estimado do afastamento necessário, ou seja, nesse laudo, nesse atestado médico, é preciso que o médico especifique, deixe claro ali, né, por quanto tempo essa pessoa deve ficar afastada e ter a assinatura e o carimbo com o CRM do médico ou do dentista, né? É importante salientar, essa regra vale exclusivamente para o auxílio doença, né, que hoje, depois da reforma da Previdência, passou a se chamar benefício por incapacidade temporária. Olha, meus amigos, o PSB, né? O que é o PSB, né? Partido Social Brasileiro é o mesmo partido Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República, era o partido do Flávio Dino quando ele era senador da República, quando ele era governador do Maranhão, e o partido da Tabata Amaral também é esse, né? O PSB, o partido da Simone Tebet. Pois é, gente, só para você ter uma ideia, esse partido a qual eu mencionei, o PSB, Partido Social Brasileiro, né, acredita que nas eleições no estado de São Paulo, o Datena vai ser um puxador de voto, né? Acredita-se que o Datena terá mais de 1 milhão de votos, né? E com isso pode puxar outros menos votados da legenda, né? Que o PSB quer fazer uma grande bancada para o Senado e também, né, para a Câmara dos Deputados, para dar sustentação ao mandato do presidente Lula, se porventura, né, ele vencer as eleições agora em 2026, né? E é importante salientar que recentemente o próprio Datena, né, o José Luiz Datena, é apresentador de televisão, né, trabalhou por tantos anos na Record, na Band, no SBT, na Rede TV, na TV Brasil, na Rede Globo, né, para quem não sabe, o Datena trabalhou na Globo também, né? Ele declarou voto no presidente Lula e afirmou, né, que o presidente Lula é muito superior ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E é importante deixar claro aqui, né, gente, o Datena tinha um bom convívio, né, um bom contato, né? Ele sempre conversava bastante com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, agora o Datena realmente acredita que vai vencer as eleições, o partido dele está confiante que ele vai vencer as eleições, né, com um recorde de voto. Agora, o que eu quero saber, né, se ele vencer realmente, se ele vai, né, ser um deputado atuante. O que é ser um deputado atuante, gente? Que tenha coragem de subir na tribuna, defender o seu ponto de vista, né, defender as suas ideias, ou seja, na segurança pública. O Datena sempre deixou bem claro, né, que vai procurar trabalhar muito em função da segurança pública do Brasil, né? Mas que também olhe com carinho para outras áreas, como saúde, né? Como os direitos das pessoas idosas, o direito das pessoas com deficiência, né? Vamos ver, né? Espero que o Datena, né, seja no mínimo igual o Jorge Cajuru, não é? Porque o Jorge Cajuru, apesar de ter sido bastante controverso, o senador Jorge Cajuru, ele sempre, né, ele nunca teve medo, né? Ele sempre teve coragem de defender as suas ideias no Congresso Nacional. Eu fico um pouco triste com o Cajuru, gente. Eu lembro que teve um tempo, né, que ele falou que não votaria nem a pau a favor da reforma da Previdência, e ele acabou votando favorável à reforma da Previdência, né? Esse tipo de colocação às vezes acaba entristecendo a gente. É o mesmo caso que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Na época do Michel Temer, que se discutia uma reforma da Previdência, né, o Bolsonaro subiu na tribuna
tribuna lá e falou, deu entrevista para a imprensa, falou que ele não, se ele ganhasse as eleições, ele não faria uma reforma da Previdência, porque mudar a idade de se aposentar para 65 anos seria o mesmo que aposentar defunto. E ele virou presidente, né, e patrocinou e fez a reforma da Previdência. Ou seja, eu acho que a pessoa tem que ser contundente no que fala, né? Se eu fosse um deputado, se eu fosse um senador, gente, eu iria sustentar até o fim aquilo que eu acredito, né? Eu seria um senador ou um deputado muito parecido ao Paulo Paim, né? Porque vamos ser bem sinceros aqui, gente. Quem precisa, um deputado, um senador, ele tem que trabalhar em prol das pessoas mais carentes, porque vamos ser bem sinceros, rico não depende do Estado, né? Não depende de governo. E a pergunta que eu faço, gente, e você acredita realmente que o Datena vai vencer as eleições com recorde de votos? Qual é a sua opinião? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.